Todo mundo vai perder, você querendo ou não. Perder faz parte. Você pode ser o mais esforçado, o mais preparado, o mais positivo da turma e ainda assim você vai perder. Vai perder tempo, dinheiro, amores, oportunidades, amigos, status, cabelo, dente, juventude e no final vai perder a própria vida. Mas ninguém quer ouvir isso. A gente foi treinado para acreditar que se fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Como se a vida fosse um joguinho de RPG, onde você acumula XP, vence chefões e ganha recompensas. Mas e quando você perde? Mesmo depois de fazer tudo certinho, aí que ninguém te explica o que fazer. Mas sabe quem pode te explicar isso? Os filósofos. E Schopenhauer, por exemplo, já dizia que a vida é como um pêndulo, que oscila entre a dor e o tédio. Quando você quer muito uma coisa, você sofre pela falta dela. Quando consegue, enjoa e volta a sofrer de novo. Ou seja, perder tá no DNA da existência. A diferença é como você lida com isso. Mas vamos voltar pro mundo real. Você perdeu o emprego, o namoro acabou, um parente morreu, investiu dinheiro e não deu certo. Foi traído, fracassou no projeto, sentiu aquele gosto amargo da frustração. E aí? A maioria entra em desespero. Fica tentando consertar o que não tem conserto. Ou pior, finge que não perdeu. Cria um teatro mental onde tudo está sob controle. No tempo de Deus, é o universo agindo, mas a real é, você se ferrou e tá tudo bem. A filosofia não vem com uma florzinha na mão, ela vem com um espelho. Epicteto já dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. A perda em si não é o problema, é o apego, a expectativa, o ego ferido. Sabe aquele orgulho de ser bem-sucedido, de estar sempre certo, de ter uma reputação imaculada? Pois é, tudo isso é um combustível para o seu sofrimento quando você perder. Porque no fundo, você não queria só ganhar, você queria vencer. E não só vencer, vencer com estilo. Mas olha que curioso, as maiores lições vêm das maiores derrotas. Quando você ganha, você se acomoda, se acha o dono da verdade. Já quando você perde, você começa a escutar. Você observa, você questiona, você desce do salto e encara a vida como ela é. Crua, imprevisível e implacável. Nietzsche dizia, aquilo que não me mata me fortalece, mas não do jeito emocional que aqueles perfis de academia querem te passar. É no sentido de, o sofrimento lapida, se você não se afundar no vitimismo. Cada perda vira uma faca que corta as ilusões que você carregava. Você começa a perceber quem é de verdade, quem fica quando tudo vai mal, quem você era sem os títulos, os cargos, os números na conta. E aí, meu amigo, eu te dou boas-vindas à liberdade. Sim, perder pode ser uma libertação, porque quando você perde o que achava indispensável, descobre que ainda está vivo e que talvez não precisava daquilo, ou que só precisava quebrar a cara para sair do piloto automático. A perda, ela te acorda. Agora isso não significa que você vai sair por aí abraçando o fracasso com um sorriso na cara. Ninguém gosta de perder, mas aprender a lidar com a perda é a diferença entre virar um adulto funcional ou um eterno adolescente frustrado. E sabe qual é o primeiro passo? Aceitação. Não a aceitação passiva de quem desiste, mas a aceitação ativa de quem entende que a vida não tem controle remoto, que a impermanência é regra, não exceção, que por mais que você tente segurar tudo, alguma coisa vai escorregar. Aceitar é dizer, tá, eu perdi, doeu, mas tá tudo bem, eu ainda tô aqui agora. Seneca ensinava que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Às vezes o luto nem é da perda em si, é da ideia que você criou do que deveria ter acontecido. Você não tá chorando por ela ter ido embora. Tá chorando pela história de final feliz que você construiu na sua cabeça. E isso vale pra tudo. Pra carreira, relacionamento, projetos, sonhos. Quando você aprende a abrir mão do deveria ter sido, começa a viver do que realmente é. A perda vira um portal feio, escuro, dolorido, mas que te empurra pra fora do castelinho de areia que você construiu com tanto apego. E olha, quando o mar levar seu castelo embora, você tem duas opções. Entrar em negação e tentar reconstruir do mesmo jeito, no mesmo lugar, ou entender, talvez seja a hora de construir em outro lugar, ou nem construir nada, só sentar e apreciar o mar. A escolha, ela é sua. O fracasso como escola, porque cair é melhor do que nunca tentar. Tem gente que vive com medo de fracassar, passar a vida inteira jogando seguro, evitando o risco, se escondendo atrás de desculpas, tudo isso para não ter que encarar a sensação de ter tentado e não ter dado certo. Mas eu vou te contar um segredo que ninguém te diz na escola, no trabalho ou na vida. Fracassar é infinitamente melhor do que nunca tentar. Sabe por quê? Porque o fracasso te ensina. Diferente da sua zona de conforto. O fracasso, ele esfrega na sua cara exatamente onde você tá se sabotando, onde ainda é imaturo, onde precisa crescer. Ele é um mestre cruel,
mas ele é justo, enquanto o sucesso pode ser sorte. O fracasso, cara, ele vai ser sempre honesto. Você pode ter ganhado algo por acaso, pode ter dado a sorte, conhecido alguém, estado no lugar certo na hora certa. Mas quando você fracassa, meu amigo, é ali que você vê o que realmente tem por dentro. E é aí que entra a filosofia. Nietzsche falava sobre o espírito trágico, a ideia de que a vida é cheia de dor, perdas e fracassos, e que a grandeza está em abraçar isso e não fugir. O problema é que a gente foi educado para se esconder do fracasso como se ele fosse uma doença contagiosa. Não tente isso, não faça aquilo, vai dar errado, você vai se queimar. Mas olha só, quem vive tentando evitar o fracasso, fracassa do mesmo jeito, só que em silêncio. Fracassa por omissão, por covardia, por não ter coragem de se jogar. Você prefere isso? Prefere morrer sem nunca ter feito nada de relevante? Só pra dizer que nunca se ferrou feio? Porque vamos ser sinceros, o fracasso te transforma. Ele rasga a sua vaidade, humilha o teu ego e te coloca de joelhos. E é exatamente por isso que o fracasso te fortalece. Você acha que os grandes filósofos, artistas, empreendedores e visionários acertaram de primeira? É claro que não. Eles foram chutados, rejeitados, humilhados, cancelados, esquecidos. E ainda assim, continuaram, porque o fracasso não foi um obstáculo, foi um processo. Sabe qual é a diferença entre quem cresce e quem trava? Não é talento, não é QI, é a capacidade de apanhar, de aprender e levantar, com mais força ainda, de querer continuar tentando. A maioria das pessoas desiste no primeiro tombo, porque dói, porque expõe, porque mancha a imagem, só que é justamente esse incômodo que te tira do lugar. Epicteto dizia, as dificuldades mostram o homem. E ele estava certo. O fracasso separa os que fingem dos que são de verdade. Quer um exemplo prático? Pega dois caras. Um que sempre jogou seguro, nunca arriscou nada. Outro que tentou, se ferrou, perdeu grana, foi zoado, mas voltou. Quem você respeita mais? A resposta é óbvia, porque a gente sente quando alguém tem cicatrizes de guerra. Dá pra ver no olhar, na postura. O cara que fracassou e voltou é diferente. Ele tem chão, ele tem história. Ele não vive de teoria, ele tem vivência. Agora, claro, tem gente que fracassa e não aprende nada. Fica amargo, começa a odiar as coisas, reclama da vida, culpa os outros, veste a camisa de vítima. Esse tipo de fracasso é estéril, não produz nada. Mas se você tiver um pingo de humildade, dá pra transformar cada tombo numa escada. Dá pra olhar pra trás e ver que cada erro foi um tijolo na construção de uma mentalidade mais forte, mais esperta e mais verdadeira. E aqui vai um conselho prático. Erre rápido. Não fique anos em dúvida, remoendo, pensando 1000 vezes antes de agir. Vai lá e tenta. Se der errado, ótimo. Você já sabe o que não funciona. Já sai na frente dos teóricos. O estoico Marco Aurélio escreveu nos seus diários: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, o fracasso só é fracasso se você decidir que ele é o fim. Mas na verdade, ele pode ser apenas o começo. Você caiu? Levanta e pergunta: o que isso tá tentando me ensinar? Às vezes a vida te derruba pra te mostrar que você tava correndo na direção errada. Às vezes você perde um emprego pra descobrir que aquilo já tava te matando por dentro. Às vezes aquele relacionamento que desmoronou era só um castelo de areia, sustentado por carência. E se não fosse o fracasso, você ia continuar lá, preso, cego, fingindo que tava tudo bem. Seneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe pra onde está indo. E às vezes é o fracasso que muda a direção da sua vela. Então da próxima vez que você quebrar a cara, em vez de se afundar em autopiedade, levanta, encara e pensa: ok, a vida me deu essa rasteira, mas o que ela queria que eu enxergasse com isso? Porque no fim das contas, quem nunca fracassou, nunca viveu de verdade. Perder o controle é ganhar liberdade. Você passa a vida inteira tentando controlar tudo. Controlar seu tempo, dinheiro, seu corpo, relacionamentos, pensamentos, futuro. E mesmo quando tudo dá errado, você insiste em achar que o problema foi a falta de controle. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode doer um pouco. Você nunca teve controle de nada. Nunca. Você só teve a ilusão de controle. A qualquer momento você poderia perder alguém, adoecer, ser traído, demitido, atropelado, ou simplesmente acordar num dia em que tudo vira do avesso. Não importa o quanto você meditou, planejou, se organizou, a vida não pede sua permissão para mudar. E é aqui que entra a virada de chave. Perder o controle pode ser a melhor coisa que vai te acontecer, porque quando você para de tentar controlar o que é incontrolável, sobra energia para cuidar da única coisa que realmente dá para controlar: a sua atitude. Epicteto batia nessa tecla. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Se você conseguir entender isso de verdade, você começa a viver com mais leveza.
Mas o que a maioria das pessoas faz? Se agarra desesperadamente a planos, metas, regras, expectativas. Fica tentando adivinhar o futuro como se a vida fosse um jogo de xadrez em que dá pra prever todos os movimentos. Só que a vida é como jogar xadrez com um bêbado. Você faz uma jogada e do nada alguém chuta o tabuleiro. Aí você entra em pânico. Como assim? Isso não estava no roteiro. Mas aí que vem o estoicismo de novo com um tapa na sua cara. Você não nasceu para controlar o roteiro. Você nasceu para interpretar bem qualquer cena. Quando você aceita que o controle é uma fantasia, você começa a respirar melhor. Você se frustra menos, se estressa menos, sofre menos, porque para de lutar contra o que não depende de você. Quer um exemplo? Você está num relacionamento, se mata de tentar controlar tudo. O humor da pessoa, as mensagens, os horários, sinais, o futuro. Acha que se fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Spoiler, não vai. Porque você pode ser o melhor parceiro do mundo e ainda assim ser traído, abandonado, trocado, ignorado. E isso não é culpa sua, é só a vida sendo a vida. Quanto mais você tenta controlar, mais você sofre. Mas quando você se solta, algo mágico acontece. Você se liberta, não no sentido esotérico de universo gratidão, mas no sentido real prático. Você para de gastar energia a conquistar fora do seu alcance e começa a usar essa energia para viver. Sabe aquele ditado? Solta que volta? Não é sobre destino romântico, é sobre sanidade mental. Quando você solta, você mostra para si mesmo que não precisa do controle para viver bem. Você aprende a confiar mais na sua capacidade de reagir e menos na ilusão de prever. E aí entra Schopenhauer. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, você não escolhe seus desejos, não escolhe os impulsos que surgem, os pensamentos que vêm, as emoções que explodem, você só escolhe o que faz com isso. E quer saber, ser livre de verdade não é sobre controlar tudo ao seu redor, é sobre você saber perder sem desmoronar. É se você consegue olhar para um fracasso, uma perda, uma decepção e dizer: ok, não era o que eu queria, mas ainda posso escolher como eu vou lidar com isso. Essa é a verdadeira liberdade. E aqui vai um conselho prático. Faça as pazes com a incerteza. Aceite que você não tem garantia de nada, que tudo pode mudar, que você pode falhar, que pode perder, e mesmo assim, viver bem. Porque, ironicamente, quanto mais você tenta controlar a vida, mais preso você fica. Preso a expectativas, a regras mentais, a medos, a fantasias. Mas quando você solta o volante e admite que nunca foi o motorista, você começa a aproveitar a paisagem, a beleza da perda. Porque deixar ir é um ato de coragem. Tem uma frase budista que diz: tudo que nasce está destinado a morrer, tudo que começa está destinado a terminar. E essa é uma das verdades mais difíceis de engolir, porque a gente vive tentando eternizar coisas que são, por natureza, transitórias. A gente quer que o amor dure para sempre, que a juventude fique congelada, que o sucesso nunca acabe, que a felicidade seja constante. Mas a real é que nada dura, e isso não é motivo para tristeza. É motivo para viver melhor. Porque quando você entende que tudo vai passar, você começa a valorizar o agora. Você para de desperdiçar tempo com picuinhas, discussões inúteis, egos inflados. Para de querer vencer todas as batalhas, de querer ter razão o tempo todo. Porque sabe que aquilo que hoje parece um drama gigantesco, amanhã pode nem existir mais. Deixar ir não é fraqueza, é sabedoria. Sabe o que exige mais coragem do que insistir? Desistir com consciência. Olhar para uma situação e dizer: isso não serve mais, já deu, preciso seguir. Mesmo que doa, mesmo que você ainda ame, mesmo que ainda exista apego. Nietzsche dizia: você tem que ter caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. E às vezes o caos vem na forma de uma perda, de algo que desmorona, de uma dor que rasga. Mas é ali, naquele momento, em que tudo parece quebrado, que nasce algo novo, algo que só pode surgir quando você solta o que já não te serve. A perda tem um lado bonito. Ela limpa, liberta e abre espaço. Quando você perde algo, também perde ilusões, expectativas e pesos desnecessários. E começa a ver quem você realmente é sem aquilo. Você não é seu emprego, nem seu corpo, nem seu relacionamento. Você é aquilo que fica quando tudo isso vai embora. E essa essência, crua, nua, ferida, é mais real do que qualquer imagem perfeita que você tenta sustentar. Então sim, perder dói. Mas dói mais viver tentando segurar o que você já deveria ter deixado ir embora. A vida não é sobre acumular, é sobre fluir. E fluir exige entrega. Aceite com serenidade tudo o que acontece, porque não está em seu poder mudar o curso dos acontecimentos, mas está em seu poder aceitá-los com dignidade.
E é isso. No fim das contas, a perda é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Você pode escolher se apegar, se revoltar, espernear, negar, ou pode escolher soltar, aprender, crescer e seguir. A vida vai te tirar coisas, pessoas, situações, mas se você tiver coragem para deixar ir, vai perceber que, na real, nunca foi sobre o que você perdeu, mas sim, sempre foi sobre o que você descobriu depois do que você perdeu.